A integração por partes. A integração por partes é um método para resolver integrais, que é uma espécie de antiderivação da regra do produto, como veremos a seguir. Então, a regra do produto e a integração por partes. Vamos começar pela regra do produto, escrevendo ali a derivada de um produto de duas funções f de x por g de x. Então, essa é a primeira função f de x, vezes a derivada da segunda, que é g', mais a segunda função g de x vezes a derivada da primeira função f' de x. Mas essa relação na forma diferencial, na forma que envolve a derivada, pode ser reescrita numa forma integral, dizendo que uma das antiderivadas da função que aparece do lado direito é justamente a função produto f de x vezes g de x. Então, nós podemos dizer que a integral indefinida de f de x, g' de x mais g de x, f' de x dx é a função produto mais uma constante de integração. Então, usando propriedades da integral, tem uma integral da soma ali, vamos escrevê-la como uma soma de integrais, e já vou colocar o termo integral de g vezes f' para o outro lado, né? Então, eu posso escrever isso, né, da seguinte forma, que a integral de f vezes g' de x dx é igual a f de x, g de x, menos a integral de g f' de x dx. Então você pode perguntar onde está a constante c, que acabou de sumir daí. A constante c foi englobada, né, na integral de g f' de x. Então eu vou expressar, digamos, a integral de f g' de x dx. Isso é uma integral indefinida, então sabemos que nós temos infinitas funções e a constante de integração vai vir da segunda integral, né? Assim dizer, então, é f de x, g de x, menos essa integral de g, f' de x. Essencialmente, essa é a fórmula de integração por partes. Eu vou reescrevê-la de uma maneira um pouquinho mais concisa, vou escrevendo, chamando de u a função f de x e v a função g de x. Então, du é a derivada de f de x vezes dx e dv é g' de x dx. Então, reescrevendo agora esta fórmula, então ao invés de f de x eu coloco u, ao invés de g' de x dx eu escrevo simplesmente dv, f de x é u, g de x é v, e ali eu tenho a integral de v vezes f' de x dx, que é du. Portanto, a fórmula de integração por partes será integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Esta é a fórmula de integração por partes. Então, esta é a nossa fórmula de integração por partes, que diz que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Como usar essa fórmula para resolver problemas de integração? Essa fórmula ela expressa uma integral do lado esquerdo como um produto de duas funções supostamente conhecidas e menos uma outra integral, né, integral de VDU. Então a ideia é que a integral da esquerda seja a integral difícil que queremos resolver e não sabemos como. Então, usando a regra da integração por partes, usando essa fórmula, nós transformamos esse problema em resolver a outra integral. E ao invés de resolver a integral de u dv, vamos resolver a integral de v du, e essa supostamente seria mais fácil. Então, se o método funcionar bem, nós vamos transformar um problema difícil num problema mais fácil de resolver. Então, essa é a ideia central do uso da integração por partes. Vamos ver isso na prática com um exemplo. Vamos integrar a função x vezes cosseno de x dx. Então essa é a integral difícil que eu não sei como lidar. Então vamos tentar usar a integração por partes. Então para usar a fórmula integral de u dv, eu preciso dizer quem é u e quem será dv. Então se eu chamo x, se eu chamo u igual, se eu faço u igual a x, então dv é o resto do integrando, inclusive o termo dx. Então se u é x, cosseno de x dx deve ser dv. Então essa é a integral da esquerda. Então se u é igual a x
e dv igual a cosseno de x. Então, para usar a fórmula da integração por partes, eu olho o que eu tenho lá da direita, eu vou precisar de du. Se u é igual a x, então du é igual a dx, né? Eu vou precisar também da função v, e eu não tenho ela, eu tenho a derivada dela, porque dv é igual a cosseno de x dx, ou dv dx é igual ao cosseno de x, logo v é a integral de cosseno de x dx. Então, isso deve ser a função seno de x mais uma constante de integração. Quando usamos a integração por partes, nós vamos desprezar a constante de integração. Por quê? Porque ela vai ser englobada na segunda integral. Ela vai reaparecer lá depois que nós resolvermos a segunda integral, a chamada integral fácil. Então, eu posso pegar aqui qualquer antiderivada da função cosseno de x. Então, eu vou pegar a mais simples dela, que é seno de x. Então, vamos usar a fórmula. Então, v é seno de x. U é x. Então, eu tenho ali u vezes v. X vezes seno de x equivale ao termo u vezes v. Menos a integral de v du. V é a função seno de x. Du é igual a dx. Então, ali está a fórmula de integração por partes bem aplicada. Então, a ideia é que a integral difícil de x cosseno de x ficou transformada num produto de duas funções conhecidas menos uma integral fácil. Esta sim é fácil, a integral de seno de x dx, que sai direto aí das nossas fórmulas de integração, né? Isso é menos cosseno de x, mais uma constante de integração. Agora sim, que não há mais integração para fazer, eu coloco a constante de integração, a constante arbitrária c. Então eu tenho x seno de x menos cosseno de x, mais a constante de integração aparece aí. Então a resposta final para esse problema, a integral de x cosseno de x é x vezes seno de x mais cosseno de x mais uma constante arbitrária. Uma observação sobre o método de integração por partes. Eu tenho a integral ali x cosseno de x dx. Eu poderia, essa é a integral difícil, né? Eu poderia reescrever essa integral, um equivalente, né? Só inverter a ordem do produto, né? A ordem do produto não altera, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever x cosseno de x como cosseno de x vezes x. E agora isso me sugere a fazer uma outra mudança, né? O que eu preciso, para usar a fórmula de integração por partes, eu preciso decidir quem será o termo u. E eu posso chamar u o termo cosseno de x. No exemplo acima, nós usamos u igual a x e, consequentemente, dv deveria ser cosseno de x dx. Agora, se u é igual a cosseno de x, dv deve ser o resto ali da integral, que é x dx. Então, eu posso usar também essa leitura, né? Então, vamos usar a fórmula de integração por partes, chamando u de cosseno de x e dv de x dx. Bom, se u é o cosseno de x, du dx é a derivada do cosseno, que é menos seno, portanto, du é menos seno de x dx. Se dv é igual a x dx, então dv dx é igual a x, logo v é a integral indefinida de x dx. E eu vou tomar aqui a antiderivada mais simples, que é x quadrado sobre 2. Vou desprezar a constante momentaneamente, mas eu vou lembrar dela depois, quando eu usar a segunda integral. Então agora, vou tomar v igual a x quadrado sobre 2. Então vamos usar a fórmula. Usando a fórmula, aquele termo cosseno de x é o u, aquele termo x quadrado sobre 2 é v. Então esse é o termo u vezes v, menos a integral de v du, né? Já que v é x quadrado sobre 2 e du menos seno de x dx. Então posso simplificar um pouquinho essa expressão, fica x quadrado vezes o cosseno de x sobre 2, o menos com menos, tiro o menos lá para fora, aquele 1/2 também, então fica 1/2 vezes a integral de x ao quadrado seno de x. Então a minha integral difícil, né, x cosseno de x dx, essa integral, ela ficou transformada numa função conhecida, x quadrado vezes cosseno de x sobre 2, mais 1/2 vezes uma integral que deveria ser mais fácil, mas essa integral também é difícil, eu não consigo resolver ela, então não é simples que nem o outro caso ali no exemplo acima, né, quando
nós usamos u igual a x e dv igual a cosseno de x, a segunda integral ficou a integral do seno, que você sai direto das formas de integração, e essa aqui não. Então, apesar da fórmula de integração por partes ser usada com coerência, né, ela foi usada corretamente, né, não cometi nenhum erro ali, todas as contas foram feitas, está tudo ok, mas é inútil, né, de certa forma, né, a nossa ideia era resolver o problema integral de x cosseno de x. Se você quisesse resolver essa integral, essa identidade não ia adiantar em muita coisa, porque ia transformar o problema difícil num outro igualmente difícil, até mais difícil, então não serviu para nada. Então, aí serve uma observação, uma cautela no uso da integração por partes, né? Você tem que escolher com habilidade, uma certa habilidade, o que você vai chamar de u e o que você vai chamar de dv. Às vezes qualquer coisa pode funcionar, mas nem sempre. Nós vimos nesse exemplo aí que se você chamar u de cosseno de x e dv de x seno de x, a integração por partes não ajuda na resolução do problema. Então, essa é uma cautela que você tem que ter, e isso você vai adquirir com experiência, né, fazendo vários exercícios. Vamos a mais um exemplo do uso da fórmula de integração por partes. Vamos tentar integrar a função x e na menos 0,1x dx. Então essa é a nossa integral, supostamente é mais difícil, né? Então não sabemos como fazer mudança de variável que não vai funcionar. Então esse é um típico exemplo de uma integral que deve ser resolvida via fórmula de integração por partes, como faremos a seguir. Eu vou chamar de u a função x e dv a função exponencial vezes dx. Então dv é e na menos 0,1x dx. Então u é x e dv e na menos 0,1x dx. Desta forma, aí eu tenho a integral de u dv e eu posso então usar a forma de integração por partes. Para usar a forma de integração por partes, eu vou precisar do termo du, né, que aparece na segunda integral. Então, se u é igual a x, du é igual a dx. Também vou precisar da função v. Eu tenho dv é e na menos 0,1x dx, então dv dx, a derivada de v, é e na menos 0,1x, logo v é a integral indefinida de e na menos 0,1x dx. Isso então me dá a função exponencial, ela própria, dividido por menos 0,1 mais a constante de integração, que eu vou desprezar momentaneamente, né? Porque ela é englobada na segunda integral. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, então a minha função v será menos 10 vezes a função exponencial e na menos 0,1x. Então agora temos todos os elementos para usar a forma de integração por partes. Então vamos desprezar a constante momentaneamente e usar a fórmula de integração por partes. Então do lado direito eu vou ter u vezes v, u é o termo x, v é o termo menos 10 e na menos 0,1x, menos a integral de v du. A integral de v é a integral de menos 10 e na menos 0,1x vezes dx, que é o termo du, já que du é igual a dx. Então está aí a fórmula de integração por partes aplicada corretamente. Vamos simplificar um pouquinho, colocar as constantes lá para fora. Então eu tenho menos 10x e na menos 0,1x mais 10 vezes a integral de e na menos 0,1x dx. Então a integração por partes foi bem aplicada e com sucesso, porque transformou a integral que eu não sabia resolver, a integral difícil, numa função conhecida, esse menos 10x e na menos 0,1x, mais 10 vezes uma integral bem fácil de fazer, que é a integral dessa função exponencial, aliás, que já está feita, né? Essa é justamente a função v, né? V é a integral de e na menos 0,1x dx. Então, substituindo ali por a integral de e na menos 0,1x dx pela função v, que é menos 10 vezes e na menos 0,1x, eu tenho a resposta final se eu agora adicionar a constante de integração. Lembra que eu tenho um problema de integração indefinida, então eu tenho sempre infinitas respostas, né? Dependendo de uma constante arbitrária c. Só vou reescrever a resposta final de uma maneira um pouco mais concisa, então colocando em evidência a função exponencial ali e o termo menos 10, né, que aparece também nas duas parcelas. Então tenho com menos 10 e na menos 0,1x vezes, dentro do parênteses, x mais 10
mais a constante arbitrária, e essa é a resposta final, né? O sucesso do método da integração por partes transformou a integral difícil, a integral de x e na menos 0,1 x dx, numa integração muito fácil de fazer, que é a integração de uma função exponencial sozinha, né, sem o produto pelo fator x, né, que estava dificultando todo o processo. Mais um exemplo, a integral do logaritmo natural de x dx. Então, essa também é uma integral que deve ser resolvida via integração por partes. Só que aqui eu só tenho uma função, eu vou chamar de u, o termo logaritmo de x, e consequentemente dv deve ser o termo dx. Então, se u é o logaritmo de x e dv é dx. Se u é o logaritmo de x, du é a derivada do logaritmo de x vezes dx, ou seja, 1 sobre x dx. Se v é igual a dx, se dv é igual a dx, então dv dx é 1, logo v é a integral indefinida da função constante 1 dx, isso é x, né, mais a constante de integração, que é desprezada momentaneamente aí, no cálculo de integração, no uso da integração por partes, já que ela está englobada na segunda integral. Então agora temos todos os elementos para usar a fórmula de integração por partes. U é o logaritmo de x e v é igual a x. Então o logaritmo de x vezes x equivale ao termo u vezes v, menos a integral de v du. V é a função x e du é 1 sobre x dx. Então, aquela integral de x vezes 1 sobre x, essa é bem simples, né? Porque o x cancela com x no numerador, x do numerador cancela com x do denominador, fica apenas a integral da função constante 1. Então, eu tenho x vezes logaritmo de x menos a integral de uma constante 1, que é trivial, né? Igual a x, mais uma constante arbitrária c. Então, o método de integração por partes teve sucesso, conseguimos integrar uma função que não sabíamos a integral, que é a função logarítmica, então, de base natural. Então, o logaritmo natural de x dx, a integral do ln de x dx vai ser x ln de x menos a integral de 1. Essa integral de 1 é x. Então, no final, eu adiciono a constante de integração. Então, está aí a resposta final do nosso problema. A integral de logaritmo de x dx é x ln de x menos x, mais a constante arbitrária c. Mais um exemplo, então. Integral de raiz de x vezes logaritmo de x dx. Então, vamos usar a integração por partes. Eu vou chamar de u termo logaritmo de x, enquanto que, se eu chamo u de logaritmo de x, a du é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x vezes dx. Consequentemente, dv deve ser o resto do integrando ali. Se u é o logaritmo de x, então dv é a raiz de x dx. Dessa forma, v é a integral da raiz de x dx. Então, integrando usando a regra da potência, né, escrevendo a raiz de x como x na 1 meio, e usando a regra da potência logo em seguida. Então, temos que v é 2 terços vezes x na 3 meios, vou desprezar a constante. Então, pegar v é apenas a antiderivada mais simples, então v é 2 terços vezes x na 3 meios. Então, usando a forma de integração por partes, tenho ali o logaritmo de x, que é u, vezes v, que é 2 terços x na 3 meios sobre 3, menos a integral da função v, 2 terços x na 3 meios sobre 3, vezes o termo du, que é 1 sobre x dx. Então, agora eu simplifico integrando ali. X na 3 meios dividido por x é apenas x na 1 meio, botando as constantes lá para fora. Então eu tenho 2x na 3 meios vezes ln de x sobre 3, menos 2 terços vezes a integral de x na 1 meio dx. Então houve sucesso aí no método da integração por partes, porque transformou a integral que eu não sabia como resolver, a integral da raiz de x logaritmo de x, numa função conhecida, 2x, 3x na 3 meios vezes ln de x sobre 3, menos 2 terços, vezes uma integral que é fácil, a integral de x na 1 meio, que pode ser resolvida
pela regra da potência. Aliás, já foi, né? Essa é a própria função v, né? A integral da raiz de x é v, né? O x não, meio. Então, o que eu tenho que colocar no lugar dessa integral é exatamente o termo 2/3 vezes x na 3 meios e depois adicionar a constante de integração. Então, daí a resposta, né? Eu posso, então, reescrever de uma forma um pouquinho mais concisa, colocando em evidência 2x na 3 meios sobre 3, que esse termo aparece em ambas parcelas. Então, dentro do parênteses, sobra ln de x menos 2/3, mais a constante de integração c. Integração por partes repetidas. Algumas integrais vão exigir o método da integração por partes aplicado a elas n vezes, ou mais de uma vez, né? Por exemplo, 2 vezes, né? Ou 3 vezes. Então, como exemplo, temos a integral de x² vezes cosseno de x dx. Essa integral nós vamos resolvê-la com 2 aplicações da integração por partes. Uma só não será suficiente, como veremos a seguir. Vamos chamar de u a função x² e dv o cosseno de x dx. Então, u é x², dv cosseno de x dx. Então, essa é muito parecida com um primeiro exemplo, que era a potência 1 de x, era x vezes o cosseno de x. Né? Agora, a potência 2, x² cosseno de x, vai exigir 2 integrações por partes, como veremos logo a seguir. Bom, se x é igual a x², du dx é a derivada de x², que é 2x, logo du é 2x dx. Se dv é igual a cosseno de x dx, então v é a integral de cosseno de x dx. Então eu tomo v como sendo a antiderivada mais simples do cosseno, né, que é o seno de x, desprezo ali a constante de integração. Então uso a forma de integração por partes. Integral de u dv é u, que é x² menos vezes v, que é seno, menos a integral de v, que é o seno de x, vezes du, que é 2x dx. Então, usei a forma de integração por partes e transformei a integral difícil em x² cosseno de 2x dx numa função conhecida, que é x² vezes seno de x, menos 2 vezes uma integral que é mais fácil, que é a original, a integral de x seno de x. Como resolver agora, então, aquela integral em vermelho ali, a integral de x seno de x? Agora vamos integrar por partes também. Da mesma forma que integramos o produto de x por cosseno de x, via integração por partes, vamos conseguir integrar o produto de x pelo seno de x via integração por partes. Então é como se agora nós estivéssemos fazendo aqui num rascunho. Vamos fazer essa conta primeiro, a integral de x seno de x, e depois vamos substituir ali. Vamos voltar à conta principal, né, e completar o exercício. Então aqui é como se nós estivéssemos fazendo uma conta auxiliar, uma conta secundária. Né? Vamos então calcular a integral de x seno de x via fórmula de integração por partes. Então vou chamar de u termo x, dv seno de x dx. Então se u é igual a x, du é igual a dx. Se dv é o seno de x dx, então v é a integral do seno, que é menos o cosseno. Né? Não considera constante de integração, então eu tomo v igual a menos cosseno de x. Então, a integral de u dv é u vezes v, x vezes menos cosseno, menos a integral de v du, que é a integral de menos cosseno de x dx. Então, isso fica menos x cosseno de x mais a integral do cosseno de x. Olha, a integral do cosseno de x, essa é o seno. Então, eu posso escrever aquela integral em vermelho, integral de x vezes seno de x dx como menos x cosseno x mais seno de x, e agora que não tenho mais integração para fazer, posso adicionar a constante arbitrária c. Então conseguimos resolver o problema auxiliar, então agora basta eu substituir. Para substituir lá, eu vou desprezar de novo a constante de integração, né? Então, primeiro eu substituo, simplifico e depois, no final, quando não há mais nenhuma simplificação a fazer, nenhuma integração, nenhuma simplificação, eu adiciono a constante de integração c. Então, eu substituo a integral de x seno de x dx por menos x cosseno x mais seno x. Então, eu tenho ali x² seno x menos 2 vezes menos x cosseno x mais seno x, e agora sim eu adiciono
a constante de integração. Então essa mesma expressão pode ser reescrita ali de uma maneira um pouco melhor: x² seno de x mais 2x cosseno de x menos 2 vezes o seno de x mais uma constante arbitrária c. Então esse foi um exemplo onde foi necessário o uso da integração por partes duas vezes. Se nós tivéssemos a integral de x², cosseno de x ou seno de x, tanto faz, seriam necessárias 3 integrações por partes. Se nós tivéssemos x na n, cosseno de x ou seno de x, seriam necessárias n integrações por partes. Mais um exemplo. Vamos resolver integração por integração por partes. Então a integral de e na 2x vezes o cosseno de 3x dx. Então, via integração por partes, eu vou ter que chamar de u um dos termos. Eu vou optar por chamar de u o termo cosseno de x, cosseno de 3x. Logo, dv deve ser o resto do integrando, ou seja, a exponencial e na 2x vezes dx. Se u é igual ao cosseno de 3x, então du dx é a derivada do cosseno, que é menos seno de 3x, vezes a derivada de 3x, que é 3. Então, menos 3 seno de 3x. Logo, du é menos 3 seno de 3x vezes dx. Se v é e na 2x dx, logo v é a integral indefinida de e na 2x dx. Isso então dá e na 2x sobre 2 mais uma constante c que é desprezada aqui no método da integração por partes. Então agora eu posso usar a integração por partes. A integral de u dv é uv menos a integral de v du. Então fica a função u, que é o cosseno de 3x, vezes a exponencial, que é v, né, e na 2x sobre 2, menos a integral de v, e na 2x sobre 2, vezes du é menos 3 seno de 3x dx. Então, simplificando um pouquinho, colocando as constantes para fora, escrevemos então a nossa integral como uma função conhecida ali, e na 2x cosseno de 3x sobre 2, mais 3 meios, vezes uma outra integral que é muito parecida com a integral original, né? O nosso problema é calcular a integral de e na 2x cosseno de 3x, e agora temos que calcular a integral de e na 2x seno de 3x. Então a ideia aqui é não desistir tão fácil, né? Vamos usar a integração por partes mais uma vez. Agora vamos tentar calcular a integral de e na 2x seno de 3x e depois voltar ali, como se fosse um cálculo secundário, né? Depois voltar ali e completar o cálculo principal. Vou resolver isso por integração por partes, então vou chamar de u seno de 3x, dv então é a função exponencial e na 2x dx, logo du é 3 cosseno de 3x dx, e v a integral indefinida de e na 2x dx, logo v é a função exponencial e na 2x sobre 2, mais a constante de integração que eu desprezo momentaneamente. Então agora vamos usar a integração por partes. Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então fica seno de 3x vezes e na 2x sobre 2, menos a integral de v, que é e na 2x sobre 2, vezes du, que é 3 cosseno de 3x dx. Então posso reescrever assim: integral de e na 2x seno de 3x mais sobre 2, menos 3 meios vezes a integral de e na 2x cosseno de 3x. Então, isso eu substituo lá. Então, ao invés de integral de e na 2x seno de 3x, eu tenho essas duas parcelas que vêm da integração por partes. Então, substituindo lá, então eu tenho a função que eu já tinha, e na 2x cosseno de 3x sobre 2, mais 3 meios vezes e na 2x seno de 3x sobre 2, menos 3 meios vezes essa integral que eu coloquei em azul de propósito, é a integral que eu quero calcular, é a integral de e na 2x cosseno de 3x, então ela reapareceu lá, a integral que eu quero calcular, ela reapareceu lá no segundo membro da identidade. Só vou reescrever isso aqui um pouquinho melhor, simplificar um pouquinho.
Então, e na 2x cosseno de 3x sobre 2, mais 3 e na 2x seno de 3x sobre 4, então menos 9 quartos, esse é o 3 meios vezes 3 meios, vezes essa integral ali, que é a integral que eu quero calcular. Então, consequentemente, eu tenho uma relação, uma identidade que relaciona a integral que eu quero calcular com ela mesmo, lá no segundo membro. Aí está ela, a integral em azul ali é de e na 2x cosseno de 3x, é aquela função em preto, função conhecida, já função dada, menos 9 quartos vezes a integral em azul, a integral que eu quero calcular. Então eu posso entender essa identidade como uma equação, onde a incógnita é a integral em azul. Então eu vou escrever assim, eu vou isolar a integral de e na 2x cosseno de 3x, então fica ela multiplicada por 1 mais 9 quartos, então aquele termo ali, menos 9 quartos vezes a integral, passa para o lado esquerdo, somando, então tem 1 mais 9 quartos vezes a integral de e na 2x cosseno de 3x dx. Então agora 1 mais 9 quartos dá 13 quartos, né? Então, simplificando, agora dividindo tudo, né, por 13 quartos, eu posso então isolar o termo integral de e na 2x cosseno de 3x dx e escrever a resposta final, então, como 2 trezeavos vezes e na 2x cosseno de 3x mais 3 e na 2x seno de 3x sobre 2. E agora que não tem mais nenhuma integração para fazer, eu posso adicionar a constante de integração c. Então, esse foi um exemplo onde se foi necessária o uso de duas integrações por partes. E a curiosidade aqui, um detalhe interessante é que a segunda integral, depois da segunda aplicação da fórmula de integração por partes, a integral do lado direito era a mesma do lado esquerdo. Então isso me proporcionou criar uma equação com incógnita a integral que eu queria resolver. Essa é a ideia central desse exercício. Um método tabulado para integração por partes repetida. Esse método vai ser útil quando nós tivermos uma integração de um produto onde a primeira função p de x é um polinômio e a segunda função é uma função relativamente simples, no sentido que eu saiba como integrá-la repetidamente. Já vamos ver então o que significa isso. Então, por exemplo, vamos calcular a integral desse polinômio x² menos x vezes essa função, que eu digo que é bem simples, cosseno de x, via então integração por partes tabulada. Então vamos fazer uma tabela, onde na coluna da esquerda nós vamos colocar a primeira no polinômio. E essa coluna da esquerda nós vamos derivar repetidamente, até, como é um polinômio, isso vai parar um dia, né? Isso para porque nós chegamos a zero, né? Cada vez que eu derivo um polinômio eu vou baixando o grau, até que uma certa hora o polinômio vai ser reduzido a uma constante, tem grau zero, e aí na próxima derivada a derivada de uma constante sempre é zero e daí não muda nunca. Então, nós vamos colocar aqui o polinômio na coluna da derivação repetida e na coluna da integração repetida, que é a segunda coluna, a função cosseno de x. Então, está ali o produto do polinômio x2 menos x pela função cosseno de x. Então, agora, na coluna da esquerda, nós vamos derivar repetidamente até e na coluna direita nós vamos integrar. Então, derivando x² menos x dá 2x menos 1. Integrando o cosseno de x dá seno de x. Então agora vamos repetir a derivação. Vamos derivar 2x menos 1 para encontrar 2. E agora nós vamos integrar seno de x para encontrar menos cosseno de x. E agora nós vamos continuando derivando. Então agora vamos derivar a constante 2 para encontrar 0. E agora vamos integrar a função menos cosseno de x para encontrar menos seno de x. E de agora em diante, uma vez que eu cheguei a 0 ali, a coluna da esquerda só terá zeros. Então eu posso parar o método aqui. Então o método para quando eu chego a 0 na coluna da esquerda. Agora nós vamos considerar os seguintes produtos. Então, recapitulando, então, vamos derivar repetidamente até encontrar 0 na coluna 1, na coluna da esquerda. Na coluna 2 nós vamos integrar repetidamente, né?
e o algoritmo para quando eu encontrar o zero na coluna da esquerda. Né? E agora eu vou considerar esses produtos aqui, ó, produto de x2 menos x, não pelo cosseno, mas pela função que está abaixo, pela integral do cosseno. E sem a troca de sinal. O sinal mais significa que eu vou considerar o produto sem trocar de sinal. O sinal menos significa que eu considero o produto daqueles termos, mas troco o sinal. Então, 2x menos 1 vezes menos cosseno de x com o menos na frente, para trocar o sinal. E depois 2 vezes o menos seno de x, agora sem trocar de sinal. Então, o mais e menos eles vão se alternando ali naqueles produtos. Então, agora é só somar esses produtos, fazer os produtos e somar. Então, faço os produtos com os sinais indicados e depois some. E aí a resposta final é a integral, então, de x2 menos x vezes o cosseno de x dx é o produto de x2 menos x pelo seno de x vezes mais o produto de 2x menos 1 vezes o produto por menos o cosseno de x, mas com o sinal trocado, ou seja, troca o sinal, fica mais cosseno de x vezes 2x menos 1, menos 2 vezes seno de x, que é o produto de 2 por menos seno de x, sem a troca de sinal. Não tenho mais integração para fazer, posso adicionar então a constante de integração. Então é assim que funciona o método tabulado para integração por partes. Mais um exemplo. Integral de x ao cubo e na 2x dx. Então ali em vermelho está o polinômio, em azul é a função exponencial, e na 2x, uma função relativamente simples que eu sei como integrá-la repetidamente. Então nós vamos proceder com a integração por partes tabulada. Vamos escolher a tabela do lado esquerdo, nós vamos colocar o polinômio, que está ali, que é, no caso é bem simples, é x ao cubo, e do lado direito a função exponencial. Então, na tabela do lado esquerdo, nós vamos derivar repetidamente, enquanto que do lado direito nós integramos o resultado. Então, vamos derivar x ao cubo para encontrar 3x2. Vamos integrar e na 2x para encontrar e na 2x sobre 2. Vamos derivar agora 3x2 para encontrar 6x. Vamos integrar mais uma vez. A integral de e na 2x é e na 2x sobre 2, multiplicando o meio fica e na 2x sobre 4. Vamos derivar mais uma vez ali a expressão 6x, agora então derivada de 6x é 6. A integral agora de e na 2x sobre 4 é e na 2x sobre 8. E a derivada de 6 é 0. E a integral de e na 2x sobre 8 é e na 2x sobre 16. Chegamos ao zero na coluna da derivação, então aí nós paramos com as contas. E agora vamos considerar os produtos com a ordem do sinal alternado. Então, aquele produto primeiro x ao cubo por e na 2x sobre 2 é positivo, sem troca de sinal, e depois os outros produtos eu vou alternando o sinal, até chegar no último produto, que é 6 vezes e na 2x sobre 16. Então agora basta somar esses produtos. Então a integral de x ao cubo e na 2x dx é o primeiro produto ali, x ao cubo e na 2x sobre 2, depois troca o sinal, então menos 3x2 e na 2x sobre 4, depois troca o sinal mais uma vez, dá 6x e na 2x sobre 8, menos 6 vezes e na 2x sobre 16, mais a constante de integração. Então a única coisa que pode ser feita aí, podemos colocar e na 2x em evidência, até posso colocar e na 2x sobre 8 em evidência, escrito dentro do parênteses ali fica 4x3 menos 6x2 mais 6x menos 3, e essa é a resposta final, né? Basta adicionar a constante de integração. Né? A integração por partes em integrais definidas, essencialmente a mesma fórmula, só com uns limites de integração. A única diferença é que naquele termo do colchete ali eu uso o teorema fundamental do cálculo, uma decorrência imediata do teorema fundamental do cálculo, já que essa função, o produto u vezes v, é a antiderivada, né, da função u dv menos v du, ou seja, naquele formato que inicialmente foi dado com a regra do produto. Então, em outras palavras, temos então a integral de a até b de u dv, é a função uv calculada entre a e b, ou seja, o produto calculado em b, calculado depois em a e subtraído, menos a integral de v du.
de A até B. Então, por exemplo, vamos calcular a integral de 0 até 1 do arco tangente de x dx. Essa é uma das funções elementares, era uma função inversa de uma função trigonométrica, o arco tangente, mas não tínhamos calculado ainda a sua integral. Então, a integral é calculada via integração por partes, e vamos aproveitar então para usá-la um exemplo de integração por partes integrais definidas, calculando então essa integral de 0 até 1 do arco tangente de x. Vamos chamar o arco tangente de x, consequentemente dv deve ser dx. Assim eu tenho que du é a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x quadrado vezes dx, e se dv é igual a dx, então v é a integral de 1 dx, que implica então que v é igual a x, mais a constante de integração que é desprezada no momento. Então, usando a fórmula de integração por partes, eu tenho então o produto u vezes v, então é x vezes o arco tangente de x, de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de v du. V é a função x, e du é 1 sobre 1 mais x quadrado dx, então eu fico com a integral de 0 até 1 de x sobre 1 mais x quadrado dx, que está ali em cor laranja, e é essa integral que eu preciso resolver agora, né? Então, mas para resolver essa integral eu preciso de uma mudança de variável, eu vou usar a técnica da substituição, então eu vou fazer um cálculo auxiliar aqui, e depois calcular o valor dessa integral, depois substituo o valor dela ali em cima no cálculo principal. Então, para o cálculo dessa integral de 0 até 1 de x sobre 1 mais x quadrado dx, eu vou usar a técnica de substituição, vou chamar y, uma nova variável, do termo, vou chamar y igual a 1 mais x ao quadrado. Dessa forma, dy é 2x dx, e assim x dx, que é o termo que eu tenho lá no numerador, né, x vezes dx é 1 meio vezes dy. A integral, então, fica assim, integral de 1 meio vezes dy sobre y. O limite da integração é fácil de ver, né, que se x é 0, então y é 1 mais 0 ao quadrado, que dá 1. Então, limite inferior 1. E se x for 1, que é o limite superior da integral na variável x, então y é 1 mais 1 ao quadrado, que dá 2. Então temos na variável y uma integral de 1 até 2, 1 meio sobre y dy. Então o meio a constante vem para fora, e aí eu resolvo via teorema fundamental do cálculo, com a antiderivada da função 1 sobre y, tomando essa antiderivada sendo logaritmo do módulo de y. Então, calculo em y igual a 2, calculo em y igual a 1 e subtraio. Então, eu tenho logaritmo de 1 é 0, né? Isso dá apenas a expressão logaritmo de raiz de 2. Né? Na verdade, aquele 1 meio eu posso usar então a propriedades do logaritmo, ele entra para dentro lá como expoente do 2. Então, fica logaritmo de 2 na 1 meio, e 2 na 1 meio é a raiz de 2. Então, o valor dessa integral, de 0 até 1 de x sobre 1 mais x2, é logaritmo de raiz de 2, e esse é o valor que eu tenho que substituir lá em cima no cálculo principal. Então, vamos completar o cálculo agora, calculando aquela função produto, x arco tangente de x em x igual a 1, e depois em x igual a 0, e subtrair. Ainda tenho que subtrair o termo logaritmo de raiz de 2. Então eu tenho 1 arco tangente de 1 menos 0 arco tangente de 0, que dá 0, menos o logaritmo de raiz de 2. O arco tangente de 1 é π sobre 4, né? O arco cuja tangente é 1, então eu fico com apenas π sobre 4, menos o logaritmo de raiz de 2, e esse é o valor dessa integral. Fórmulas de redução. Vamos supor que n é um inteiro positivo, maior ou igual que 2, e vamos tentar resolver a integral do cosseno na n de x, a enésima potência do cosseno de x dx. Vamos usar a integração por partes. Na verdade, nós não vamos conseguir resolver essa integral para todo n, né, inteiro positivo. O que nós vamos conseguir é uma chamada fórmula de redução. Nós vamos reduzir o problema da integral do cosseno na n a uma integral de um cosseno numa potência menor. Então, é isso que vai acontecer com a integral do cosseno na n. Como nós vamos fazer isso? Usando a integração por partes. Mas antes disso,
vamos reescrever cosseno na n de x como cosseno na n menos 1 de x vezes o cosseno de x. Agora sim, então, vamos usar a integração por partes, com u igual a cosseno na n menos 1 de x e dv igual a cosseno de x. Então, se u é cosseno na n menos 1 de x, vamos derivar então cosseno na n menos 1, fica n menos 1 cosseno na n menos 2 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Consequentemente, essa expressão de du, né? Então essa é a derivada vezes dx. Posso então reescrever du como sendo então menos n menos 1 vezes o cosseno na n menos 2 de x vezes o seno de x dx. Se dv é o cosseno de x dx, então v é a antiderivada, qualquer antiderivada do cosseno de x, então a integral de cosseno de x dx. Então v é o seno de x mais uma constante de integração que no momento eu desprezo. Então vamos tomar então a função v como sendo o seno de x. Assim, então, a integração por partes pode ser aplicada agora. U vezes v, então, é cosseno na n menos 1 de x vezes o seno de x, menos a integral de v du, a integral de v, a função seno de x vezes menos n menos 1, cosseno na n menos 2 vezes o seno de x dx. Então, usando a forma de integração por partes, é isso que nós temos. Então, reduzimos a integral do cosseno na n àquela outra integral ali, que envolve cosseno na n menos 2 e também envolve seno, né? Na verdade, seno ao quadrado. Vamos reescrever essa integral um pouco uma forma mais resumida, né? Então, eu tenho que a integral do cosseno na n de x dx pode ser escrito então como seno de x vezes cosseno na n menos 1 de x, que é uma função já dada, mais n menos 1 vezes a seguinte integral, a integral do seno ao quadrado vezes o cosseno na n menos 2 de x. Essa expressão seno ao quadrado eu posso transformá-la em cosseno, né? Na verdade, 1 menos cosseno ao quadrado. Então é isso que fazemos. Ao invés de escrever seno ao quadrado, eu escrevo 1 menos cosseno ao quadrado de x, já que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, essa minha integral agora envolve apenas cossenos, né? Então, deixa eu fazer aquele produto ali, né? Faz o produto e já usa a propriedade das integrais. Integral da diferença é a diferença das integrais. Eu vou ficar com aquela integral do cosseno na n menos 2 menos aquele termo n menos 1, que é a constante que estava lá fora, né? E a integral do cosseno na n, né? Que é cosseno na n menos 2 vezes o cosseno ao quadrado. Então, eu tenho agora a seguinte equação, né? Uma identidade que é perfeitamente válida, que é a integral do cosseno na n de x dx mais aquele termo lá, n menos 1, integral do cosseno na n de x, eu passo para o lado esquerdo, né? Então eu fico com integral do cosseno na n mais n menos 1 vezes a integral de cosseno na n também, igual essa função dada, seno de x vezes cosseno na n menos 1 de x, mais n menos 1 vezes a integral de cosseno na n menos 2 de x, que foi a integral lá que sobrou, né? Então eu posso somar, né, colocar em evidência cosseno, integral de cosseno na n, e isso vai ficar multiplicado então por 1 mais n menos 1, que é n. Então eu posso escrever então que n vezes a integral de cosseno na n de x dx é essa função dada, seno de x vezes o cosseno na n menos 1 de x, mais n menos 1 vezes essa integral de uma potência inferior, na verdade duas unidades a menos, né? De cosseno na n eu passo para integral de cosseno na n menos 2. Então, dividindo tudo por n, eu posso isolar o termo integral de cosseno na n.
e obter então essa fórmula chamada fórmula de redução para a integral do cosseno na enésima potência, desde que n seja maior ou igual a 2. Então, cosseno na n, integral do cosseno na n de x é igual a essa função dada aí, seno de x vezes o cosseno na n menos 1 de x sobre n, mais n menos 1 sobre n vezes essa integral do cosseno na n menos 2 de x. Então, de n eu reduzo o problema de calcular uma integral do cosseno na n para um problema mais simples, que é calcular a integral do cosseno potência 2 unidades a menos, né, com expoente 2 unidades a menos, que é n menos 2. Então essa é uma chamada fórmula de redução para a integral do cosseno de x na enésima potência. Então, se n for um inteiro maior ou igual que 2, a integral de cosseno de x na enésima potência fica reduzida a uma função dada, seno de x vezes cosseno na n menos 1 de x sobre n, mais n menos 1 sobre n vezes uma integral mais simples, que é a integral com a potência, com expoente reduzido, cosseno de x na potência n menos 2. Assim como temos a forma de redução para cosseno na enésima, podemos ter a forma de redução para o seno de x na enésima potência, que é obtida de uma maneira bastante semelhante, né, via integração por partes. Então, deixo aí como um bom exercício do uso da fórmula de integração por partes. É só imitar as etapas básicas ali feitas, que já foram feitas para o cosseno na n de x. Então, um exemplo aí do uso das fórmulas de redução para integrais de cosseno na n e de seno na n. Então, integral do cosseno ao quadrado de x, então posso usar a fórmula de redução com n igual a 2. Então é possível. Então, se n é igual a 2, n menos 1 é igual a 1, então aquele termo seno de x, cosseno na primeira, então é cosseno de x sobre n, que é 2, mais 2 menos 1 sobre 2, que é 1 meio, vezes a integral de cosseno na 2 menos 2, cosseno na zero, né? Cosseno de x na potência zero, que é 1, né? Constante 1, que não precisa ser escrita ali no integrando, então só a integral de dx. Então, que é x mais uma constante de integração c. Então, multiplicando por 1 meio, ali temos a resposta final da integral do cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dx é seno de x, cosseno de x sobre 2, mais x sobre 2, mais uma constante de integração. Posso usar aquela fórmula de redução para n igual a 4, então, para obter, então, reduzir o cálculo da integral do cosseno na quarta, né, para o cálculo da integral do cosseno ao quadrado, mas essa nós já obtivemos. Então, usando a forma com n igual a 4, então n menos 1 é 3, eu fico com seno de x vezes cosseno na terceira de x sobre n, que é 4, mais o n menos 1 sobre n agora é 4 menos 1 sobre 4, que é 3 quartos, vezes a integral de cosseno na 4 elevado à potência 4 menos 2, que é 2. Então, a integral do cosseno ao quadrado. Mas a integral do cosseno ao quadrado já está feita ali em cima, então, substituindo, né, a integral do cosseno ao quadrado para aquele termo, multiplicando por 3 quartos, né, temos aí a resposta para a integral do cosseno na quarta. Um outro exemplo é de forma de redução, usando com n igual a 3 para a forma de redução do seno. Então, na terceira, vamos reduzi-la para o integral do seno na 3 menos 1, que é do 3 menos 2, que é 1. Então, vamos reduzir a integral do seno ao cubo para um problema bem mais simples, que é resolver a integral da função seno. E essa é já uma fórmula integral já super conhecida, né? Então, está aí a aplicação da forma de redução com n igual a 3, então fico com menos cosseno, esse n menos 1 então fica 2, então seno ao quadrado de x sobre o n, que é 3, mais n menos 1 sobre n, então fica 3 menos 1 sobre 3, que é 2 terços, vezes a integral de seno, então na
3 menos 2, então seno na primeira potência integral da função seno, que então é menos o cosseno de x. Então está aí a resposta para a integral da função seno ao cubo de x, usando a fórmula de redução, então com n igual a 3.